Acorde com a energia certa. Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares. Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis. Estou a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. No dia 1 de abril de 1984, o mundo acordou com a morte trágica de uma incrível lenda da soul norte-americana. Um ovo clássico, simples, básico. Não é isto? Não é isso, Não é isso. Então, espera aí. É isto. Ok. Quase que me enganaste. Oh, Marvin Gaye. super trágica a morte dele. Muito. Ao tentar Sim. acabar com uma briga entre o pai e a mãe, ele acabou baleado pelo próprio pai com uma pistola que ele lhe tinha oferecido. O caso abalou Quem a oferece, América. mas quem é que oferece, não é? Uma pistola ao Americanos, filho, sim. americanos. A América ficou muito abalada com esta notícia, não só porque Marvin Gaye era um artista incrível, de apenas 44 anos, mas porque Gaye Sr., o pai, pastor evangelista, visivelmente arrependido em tribunal, confessou o crime e acabou por escapar da prisão quando se descobriu sofrer de um tumor cerebral. A história é triste, mas hoje celebramos a vida e a obra de Marvin Gaye, que nos deixou no dia 1 de abril de 1984, há 37 anos. 7h13, bom dia, bom 1º de abril. Hoje vamos ter, e isto foi verdade o que a Filipa contou, É mas verdade. vamos ter mentiras nesta Ahá. manhã de quinta-feira. Supertramp toca aqui na Renascença. Muito bom dia. 7h16, estou a espreitar aqui também, porque temos nos estúdios de televisões as notícias de imensa gente a lavar carros. Deixa eu ver se Ontem, eu ao tenho final da essa. tarde, vê lá se vês, mas a verdade é que uma não quantidade devo ter de esse canal pessoas ligado aqui. foi lavar muitos carros por causa das poeiras das quais tu estou a ver, falavas. estou a Filipe. ver, Estás estão a ver? limpar pneus, sim. Sim, é verdade é que hoje de manhã Jantes. os meus vidros também estavam cheios E os de meus. terra. Portanto, vai ser hoje uma coisa habitual, não é? De se ver pessoas a lavarem carros. Ou então Ou deixam não. que chova. Há aquelas pessoas tipo eu que lavam o carro uma vez por ano. E, portanto, não vai e ser agora, vai vais ser no verão. Vais acumulando. Sim. Muito bom dia, seja bem-vindo, uma ótima quinta-feira. Vamos falar de IRS. Porquê? Porque abril é sempre o mês de se pagar impostos. É o mês de entregar a declaração, não é? Sim. E quando falas de declaração, não é? Tem a ver com rendimentos auferidos em 2020. Começa hoje, prolonga-se até ao final de junho e para que não lhe passe ao lado, para que não falte ao pagamento, não é? Para que depois não tenha surpresas, nós vamos avisar-lhe todos os calendários depois das 7h30 no nosso explicador. E o que é que vamos ter daqui a pouco, Filipa? Depois das 7h30. Sim. Vamos. E contigo também. O que é que vamos ter a seguir? Vamos falar de ovos, como Ok. estrelar um ovo, Oh. porque diz-se muito que não sabes cozinhar, nem sequer sabes estrelar um ovo, e eu vou acabar com esse mito, porque eu não sei cozinhar, mas sei estrelar um ovo. Portanto, Ok. vou ensinar toda a gente para começar bem este dia, porque não há nada como um ovo estrelado para fingir que estamos num hotel, não é? A tomar o pequeno almoço. Portanto, vamos lá aprender a estrelar um ovo. Isso vai ser espetacular. Com a Filipa, vá com Deus. Mas Vai ser sou daqui eu. a pouco. Filipa, vá connosco. Vá connosco. Vá com as 3 da manhã. Até às 10, cá estamos consigo. É o trevo de 4 folhas. Já vamos aprender com a Filipa Galrão como estrelar um ovo. Isto sim vai ser didático. Antes disso, queria pedir-lhe mensagens para o nosso aniversário. Estamos quase a fazer 84 anos. É neste mês de abril, é no dia 10. Por isso queremos muito que faça parte da nossa festa, que vai ser bombástica. O que é que lhe pedimos? É uma coisa tão simples, é que envie uma mensagem de voz. O importante é que seja de voz para podermos passar aqui e as outras pessoas ouvirem. Tem de nos dizer apenas o seu nome e dizer-nos qual é a importância da Renascença na sua vida. Para onde deve enviar mensagens? Pergunta você, muito simples também. 962 007 500. Joana, Ana e Filipa. Às 3 da manhã estão consigo até às 10. Ora, então vou ensiná-la a estrelar um ovo, não é? Eu sei que é cedo, mas se é como eu e gosta de pequeno almoço do hotel, um ovo estrelado assim a começar o dia vai saber-lhe pela vida. Como é que se estrela um ovo afinal? Esta foi uma das provas que o programa do Lubomir Stanisic na SIC Hell's Kitchen propôs e houve de tudo. Ovos quase crus, ovos esturricados, que é mais onde eu me incluo quando faço ovo estrelado, mas é porque eu gosto assim
assim da clara esturricada à volta. Já aqui na semana passada chegámos à conclusão que os ovos se têm de guardar a mais ou menos 20 graus, embora no frigorífico também fica muito bem. Mas e para estrelar, quais são as regras? Bom, segundo eu investiguei, o segredo está na gordura que usamos para estrelar o ovo. Tu não usas nenhuma, pois não, Ana? Porque tu não comes. Não, sim, na verdade Mas não. se usasses, que gordura é que tu porias na frigideira para estrelar um ovo? Não, mas quer dizer que a minha alimentação não tem a ver com a do meu filho, portanto eu faço-lhe fazes ovos com que gordura? um bocadinho de azeite, sim, um Azeite. fiozinho, sim. Estou Segundo- correta ou não? Segundo os especialistas, grandes chefes, parece que devemos misturar duas gorduras, por Ok. exemplo, azeite e óleo vegetal, para que o ovo não fique a saber muito a nenhuma delas. Mas eu tenho uma gordura favorita, que é o óleo de coco, porque eu gosto muito do sabor a coco e então misturado com o ovo é muito, muito exótico, muito bom. Outra dica boa para estrelar o ovo é fazê-lo a baixa temperatura. A clara faz num instante e assim garantimos que a gema fica sempre líquida. E não há nada melhor do que aquela sensação de deixar a gema para o fim, pegar num pedacinho de pão, saloio de preferência, e molhá-lo na gema do ovo estrelado. Já comia. Mas vamos ouvir aquela que é a melhor maneira para estrelar o ovo, segundo o chefe Ljubomir Stanisic. Um ovo clássico, simples, básico, não dá trabalho nenhum. Frigideira quente ao lume. Uma gota de gordura em cima. Um aro barrado com manteiguinha. Cá dentro, um ovo partido numa taça. Despejar aqui dentro, tal. 1 minuto, tirar do lume, fora do lume, temperar. Sal em cima da clara, pimenta em cima da gema. Isto é complicado? Lá está. Mas parece tudo uma emoção, não é? Tudo, até básico, até simples, estrelar o básico. ovo. Afinal, o segredo está na manteiga. Sal, Ok. sal na clara e pimenta na gema. Olha, muito obrigada e eu proponho que tragas um prato todas as manhãs Não, para aprendermos Vá, a fazer. um por mês, ainda tá consigo. Está bem, está bem. 7h24, muito bom dia, está com as 3 da manhã. Chandelier de Cia toca na Renascença, muito bom dia já a seguir. Não perca o explicador, porque a Anabela Góis vem explicar coisas importantes. Vamos falar de IRS. Vamos saber se vamos receber mais ou menos do que no ano passado, quando é que poderemos receber os reembolsos e se os pagamentos do Estado por causa da pandemia, portanto, layoff, por exemplo, deste ano vão pagar impostos. E também vamos partilhar as novidades deste ano referentes ao IRS. Uma delas é o alargamento do IRS automático aos trabalhadores independentes. Portanto, é muita matéria para explicar, a não perder depois das notícias das 7h30. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Uma ótima quinta-feira, cá estamos consigo até às 10. Já a seguir, explicador, falamos de IRS, porque hoje vamos poder entregar já a declaração neste mês de abril e temos dicas muito, muito práticas. Portanto, não pode perder. É depois do Phil Collins, que aqui está. Deve ter imenso IRS para pagar também. Para declarar. You Can Hurry Love. You Can Hurry Love. Phil Collins toca na Renascença. Muito bom dia. 1 de Abril, dia das mentiras, e vamos ter algumas depois das 8h30. Só depois das 8h30, até lá é tudo verdade. Mas depois das 8h30 nós temos aqui um pequeno jogo que vai acontecer. Com as 3, trazemos todas uma história verdadeira, outra falsa. E vamos ter de adivinhar qual é a verdadeira e qual é que é a falsa. Vai cada ser depois uma. das 8h30, exato, de cada uma. Mas pode espreitar depois das 8 no Instagram da Renascença. Pode vê-las antes e votar nas que são verdade e nas que são falsas. Bom, 20 para as 8, vamos lá ao explicador. E vamos lá então falar do nosso dinheirinho. A partir de hoje já podemos entregar a declaração de IRS e quanto mais cedo, mais depressa podemos receber. Mas há novidades que é preciso saber e quem nos vem contar tudo é a Anabela Góis. Bom dia, Bom Anabela. dia. Anabela, são boas ou más novidades? Olha, há boas e más. Por onde é que querem que comece? Pelas boas, queremos não, saber não. já. As más, guarda o melhor para o fim, então. Ok, está bem, faz sentido. Então começa antes pelas más. Não, tu é que tens razão. Começa primeiro pelas boas. Pronto, só para contrariar, vou começar por uma não novidade. É Ok. que a entrega de IRS volta a ser apenas pela internet, como tem sido nos últimos anos. A declaração tem de ser submetida por via eletrónica. Quem tenha dificuldades em lidar com as tecnologias pode, no entanto, recorrer à ajuda presencial nos serviços de finanças e também às juntas de freguesia e nos espaços cidadão. Convém lembrar que agora, por causa da pandemia, é preciso marcar previamente. A verdade é que é muito mais fácil o envio pela internet. Deixou de haver aquela papelada toda. E desde que surgiu
o IRS automático é mesmo muito, muito rápido. Sim, e este ano o IRS automático é até alargado. No ano passado só os contribuintes com rendimentos por conta de outrem ou pensionistas é que podiam recorrer a esta forma simplificada de envio da declaração, mas a partir de agora também abrange os trabalhadores independentes, os chamados recibos verdes, e são mais cerca de 250 mil pessoas que passam a estar incluídas. E há uma particularidade que nem toda a gente sabe, é que na verdade nestes casos nem será necessário enviar a declaração. Quem esteja abrangido pelo IRS automático e não fizer nada, quando acabar o prazo de entrega de IRS, no final de junho, a declaração pré-preenchida pelo fisco torna-se definitiva e é como se tivesse sido enviada. A única diferença, claro, é que até lá ninguém recebe reembolso. Bem, mas nós queremos é receber e quanto mais cedo melhor, até para marcar as férias, não é? Dá jeito. Se eu entregar já hoje, quando é que vou ter o reembolso, Anabela? Olha, não há um prazo exato, mas o que se sabe é que este ano deve ser mais rápido do que em 2020. No ano passado a pandemia estava no início, foi preciso fazer uma série de adaptações que atrasaram a devolução do IRS. Os reembolsos demoraram em média 3 semanas. Mas desta vez o Governo já prometeu que será mais depressa. Nos anos anteriores levavam uns 10 dias, é natural que volte a ser dessa ordem. Agora atenção, porque se for rápido a receber, também pode ser rápido para pagar, porque há casos em que são os contribuintes a ter de devolver dinheiro ao fisco. Pois, isso é que não convinha nada. Mas quem habitualmente recebe também é natural que também receba este ano, ou não? Não necessariamente. Primeiro porque nos últimos anos o Governo tem procurado aproximar as tabelas de retenção na fonte aos valores reais que os contribuintes têm de pagar. Depois, por causa dos confinamentos, houve menos despesas com a educação, com transportes, com restaurantes e até com cabeleireiros. E com menos faturas teremos menos a receber. Portanto, é possível que pessoas que até aqui tinham direito a reembolso desta vez recebam menos ou até tenham de pagar. Sim, mas é uma surpresa que não se deseja a ninguém estar à espera do reembolso no IRS. Estou a rir, mas não tem graça. É aí depois receber uma conta nas finanças. Mas lá está, em alguns casos pode também haver o contrário. Repara que este ano há um aumento da chamada dedução à coleta a partir do segundo filho até aos 3 anos, de 726 para 900 euros. É uma das situações em que pode haver menos imposto a pagar. Isto nos impostos é como na saúde, cada caso é um caso. E já que falas na saúde, Anabela, estes pagamentos do Estado relacionados com a pandemia, os apoios à família, os lay-off, as baixas por isolamento e por aí fora, também entram no IRS ou estão isentos? Depende, alguns sim, outros não. Por exemplo, os salários pagos por via do lay-off simplificado, esses são tributados. Os chamados apoios excepcionais à família também, tal como o apoio à retoma. Já os pagamentos recebidos devido à baixa por Covid, isolamento profilático ou assistência aos filhos não pagam IRS. O apoio à redução da atividade dos trabalhadores independentes ou dos gerentes de empresas também não, tal como a linha social destinada aos profissionais da cultura, só para citar alguns casos. Bem, eu tenho uma proposta desde já, que é que a Anabela Góis tenha isenção de IRS, só pelo trabalho de vir aqui explicar tudo. Obrigada. Eu acho que merece, Anabela, porque não é nada fácil. Merecias um bónus fiscal. Bom, já agora quero dizer que também merecia um bónus fiscal quem escreveu toda esta explicação no site da Renascença, onde também está tudo muito bem exposto. Portanto, vá lá e pode ler também, está no site da Renascença, rr.sapo.pt. Já a seguir tem acontecido nesta altura de Páscoa. Vamos ouvir o padre Vítor Gonçalves, que vem até nós. Vai estar connosco já a seguir aqui na Renascença. Bom dia. Também daqui a pouco vamos saber o que é que Joana Marques traz para o seu extremamente desagradável. Antes disso tudo, temos aqui este Fields of Gold. Ele é Sting a tocar na Renascença. Boa semana. Já estamos com o Padre Vítor Gonçalves. Padre Vítor, bom dia. Olá, bom dia. Chegámos assim ao 5º dia desta Semana Santa. É o dia em que comemoramos a última ceia, não é? De Jesus Cristo. E mais? Ora bem, já não é o 5º dia da Semana Santa. Não é? Não. É que é o primeiro dia do Tríduo Pascal. Isto é o dia da fronteira. Eu diria, de manhã ainda um bocadinho Semana Santa, à tarde começa os 3 dias da Páscoa de Jesus. E, de facto, de manhã há uma celebração muito importante, que um pouco por esta situação da pandemia é limitada em alguns lugares, como é o caso de Lisboa, que é a Missa Crismal. Nessa missa, o bispo reúne-se com todos os padres que estão ao serviço da diocese e convida-os a renovar as promessas sacerdotais. Parece assim uma renovação do casamento. Sim, a renovação dos votos. É a renovação dos votos. É. E também chama-se Crismal porque nessa missa especial são abençoados os óleos e consagrado um óleo que são usados nos sacramentos. O óleo dos catecúmenos, para os que vão ser batizados,
O óleo do crisma, que é consagrado, que é usado no sacramento da confirmação, na ordenação dos padres e também na dedicação das igrejas. E o óleo dos enfermos, que é usado no sacramento da Santa Unção, da unção dos doentes, que depois são levados para as comunidades. Este ano, por limitações, em Lisboa, vai ser só o Conselho Presbiteral e depois todos nós outros acompanharemos pelos meios técnicos que existem. Exato. Mas, de facto, é a tarde que é importante. Na tarde celebramos a missa da ceia do Senhor. Portanto, Jesus, antes de dar a sua vida na cruz, por todos nós, antes de morrer, ele, que tinha comido muitas vezes com os discípulos e tinha celebrado pelo menos 2 Páscoas, a sua vida pública foram 3 anos, tinha estado em outras 2 Páscoas, nesta Páscoa ele vai fazer algo novo, porque ele vai como que antecipar o que vai fazer na cruz num gesto eminentemente significativo. O pão e o vinho faziam parte da ceia judaica, símbolo de alimento e símbolo de festa, o pão e o vinho. E agora Jesus vai tomar aquele pão e aquele vinho e vai dizer: isto é o meu corpo, que será entregue por vós, e isto é o meu sangue. E, portanto, no fundo, é dizer o que vai fazer na cruz, onde ele dá o seu corpo e o seu sangue por toda a humanidade. E isto tem uma força extraordinária. É a última ceia e a primeira missa, podíamos dizer. É o fim e o início de tudo. É o fim de um tempo também do judaísmo e do início do cristianismo. Vai se tornar o sacramento central para os cristãos. Nessa ceia, ele tem um gesto também eminentemente significativo, que é o lava-pés. Sim. Como institui, no fundo, os padres, o sacerdócio, o novo sacerdócio, que é o serviço dos irmãos. Já não é simplesmente fazer a ponte entre Deus e os homens, não. É servir como ele. Ele institui a Eucaristia, diz: fazei isto em memória de mim, mas o isto não é só a missa, é o que a missa significa de entrega do nosso cotidiano. E dá-nos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É de rasgo, hein? É mesmo. É puxada. Mas é isso fortíssimo. mesmo. Páscoa é puxado. É a mensagem de hoje. Obrigada, Padre Vítor. Bom tríduo pascal. Tarde demais, é Nuno Ribeiro a tocar aqui na Renascença. Bom dia, olá, bom dia, Joana Marques. Bom dia, Ana, bom dia, Filipa. Então o que é que tens? Estás com cara assim de preocupada? Estou exausta. O que é que aconteceu? Não encontrava a chave do carro, tive que revirar Já a minha casa passou. toda. Parece Já Ana Galvão. É verdade, isto pega-se. Neste momento a minha casa parece o cenário de um assalto. Tive que abrir gavetas, tudo, atirei roupas ao ar, até que encontrei. Onde é que estava? Estava nas calças de ontem. Pois, lá está. A maior parte das vezes as coisas estão na roupa de ontem. Muitas das vezes acontece. Extremamente desagradável às 8h15 aqui nas 3 da manhã. O que é que vamos ter hoje? Vamos ter Porfírio Silva, deputado do PS, um bocadinho enervado com o Miguel Ribeiro e vice-versa, jornalista da SIC. Portanto, Ok. jornalista mais político e deu mau resultado. Ai, que espetacular. Adoro quando isso acontece. Vocês se calhar não se lembram, mas havia uma marca de roupa antiga que era os Porfírios. Sim, sim. Uma Onde loja. eu comprei muita não era coisa. Uma loja. Sim, uma loja, exato. Disseste uma marca. Ah, sim, porque era Mas marca também era uma marca. Era a marca Porfírios própria. mesmo, Ah, sim, sim, é tipo sim. cenoura. Era roupa desenhada no Porto, que depois era vendida em verdade. Lisboa e no Porto. E era incrível. Bom, mas não é este senhor, não é da família, não é? Pode ser, não sabemos. E tem Tantas apoio de iServices, já disseste? É verdade. não Ah, disse. Hoje era pronto. eu, líder de mercado, a reparação multimarca, eles tratam de tudo, iServices.pt. Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. 8h12, bom dia, já a seguir extremamente desagradável. Vamos lá ver se sou capaz, que isto hoje está... Então, Estou transformada em ti. Comecei de manhã Toda para as baralhada. chaves e agora fui ali buscar água e consegui entornar um copo de água quase por mim abaixo. Portanto, Olha, bem-vinda. eu hoje eu tenho o espírito da Ana Galvão em mim. isso, bem-vindo ao universo, Ana Galvão. No extremamente desagradável, vamos falar de Porfírio Silva, deputado do PS, que esteve ontem na SIC Notícias, anteontem neste caso, na SIC Notícias, e a coisa não correu muito bem. E eu adoro Ok. quando isso acontece. Houve Sempre uma à espera altercação, sempre, de sempre. catástrofe, Joana Marques. Já a seguir para ouvir e para ver no Facebook da Renascença. É uma das mais bonitas canções de amor de sempre. As canções. Canções de Ganhou amor. um Oscar. 8h15, muito bom dia, já vamos Isto ao era extremamente aquele desagradável. filme, não é? Daquele Era o filme. É o Bodyguard. Guarda-costas, Estava sempre a dar na RTP, Kevin sempre. Costner. Bom,
Bom, depois até das estranhei a Ana 8h30... Galvão não dizer, era Era o meu ator favorito. Não, era o Kevin Guarda-Costner, não é? É o género de piada que ela faz. piada É verdade, nominal, piada nominal. Kevin aqui- Costas. dei aqui Kevin período. Costas. Lá está, tu é que és essa pessoa hoje. É o Lá espírito está, Ana eu Galvão. estou em mesmo ti. Ana Galvão, lembrei-me logo de um trocadilho, meu Deus. Às 8h30 temos, e vamos celebrar por isso, mentiras, dia da mentira. Vamos ter cada uma de nós duas histórias, uma falsa e outra verdadeira, e vamos ter de adivinhar. E quem anda pelo Instagram da Renascença já tem lá as histórias com vídeo. Nós não podemos ir ver, Ok. para Ai, ser não. surpresa. Ah, não, se não é é que surpresa. Eu já viste? ia. Não, não podes. Não, ainda não vi, mas Não já podes. ia Então, para, lançada. Mas quem nos ouve, eu peço que vá lá e tente adivinhar qual é a verdadeira e a falsa. Portanto, já tem um tempo de avanço, porque uma de nós vai contar uma. Isto que acabou de ser feito aqui, isto é mentira! Mentira absoluta! Saudades. Vai, Vamos Jacine. lá. Bons tempos. Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Com o apoio de iServices. E hoje, para terminar a semana em grande, temos um entusiasmante momento de entrevista entre Miguel Ribeiro, jornalista da SIC, e Porfírio Silva, deputado do PS. O tema, eu digo-vos, reforço dos apoios sociais, contemplado nas leis promulgadas pelo Presidente da Ai. República contra a vontade do Governo. Já está tudo a dormir? Pronto, então podemos seguir. É que isto não pode ser sempre aspiradores e conspiradores, como tem sido nos últimos dias, não é? De vez em quando temos de ter aqui uns assuntos um bocadinho menores e menos importantes. Vamos então começar por ouvir a parte da entrevista que correu bem. Temos agora connosco, nesta edição, o deputado do PS, Porfírio Silva. Muito boa tarde. Foi só isto. Esta parte foi otimamente. Aqui foi bem, a partir daqui foi sempre a piorar. Até porque começou assim, o que não sendo caso virgem é sinal dos tempos. Queria tentar perceber um pouco as palavras que escreveu no Facebook, quando disse que Políticos que vão à televisão explicar o que escreveram no Facebook. Qualquer dia veremos a seguinte pergunta. Senhor deputado, porquê é que optou por dançar Dua Lipa no TikTok e não Lady Gaga? Bom, mas vamos lá saber o que é que Porfírio Silva diz sobre o que disse nas redes sociais. Em princípio será amassador, a não ser que seja como o João Soares e prometa no Facebook um par de bufetadas fora do Facebook. quando disse que o entendimento do Presidente da República é de uma violação extensiva da Constituição. Porquê é que utilizou esta expressão? Boa tarde. Eu deixei aqui propositadamente o silêncio para perceberem desde já a dinâmica desta entrevista. Isto vai acontecer várias vezes. Aliás, não é bem dinâmica, é total ausência de dinâmica. Olha, eu em primeiro lugar, eu respondo já à sua pergunta, não lhe vou fugir, mas gostava de dizer uma coisa que para nós é o fundamental. O PS não é contra os apoios sociais. O governo do PS definiu uma estratégia e tem concretizado uma estratégia. Portanto, em primeiro lugar, respondo já à sua pergunta, não lhe vou fugir, mas, ora, no momento do mas ele já fugiu, Pois é. esqueçam, já vai lá ao fundo, já quase não o vemos, nunca mais ninguém o apanha, é sempre assim, onde ele já vai na estratégia do PS, já nem se lembra de qual era a pergunta, na verdade. Eu vou fazer-vos um favor e agora vamos andar um bocadinho para a frente. As pessoas que tiveram ou quebra de rendimentos ou situações de desemprego. Mas são contra estes apoios em concreto? Não, e tendo em consideração que alguns dos muito... apoios que refere nem sequer estão a chegar às pessoas, como ouvimos agora, por exemplo, na área da cultura. Ou seja, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou seja, esse é o Pronto, ponto. chegamos ao ponto. Ao fim de alguns minutos chegamos ao ponto. Em princípio, a partir de agora será mais objetivo. Ou então vai só falar-nos em números e estatísticas e tal. Em princípio será isso. Os apoios até agora já abrangeram quase 3 milhões de pessoas e quase 200 mil empresas. Os apoios não são atirados às pessoas de helicóptero. Não se anda de helicóptero por cima das terras a atirar notas. É preciso organizar. Ai, eu adorava Mas isso. é pena, porque isso finalmente é uma boa ideia. Dizem sempre que os políticos não têm ideias refrescantes. Haja alguém que transmita isto agora à Ministra da Cultura, por favor, porque pode estar aqui um ótimo conceito, não é? Ainda melhor que a raspadinha do património, que eu por acaso sempre pensei, e fiquei desiludida, que sorteasse os principais monumentos O que portugueses. é que tu fazias com o Raspavas padrão e de ganhavas o descobrimentos? padrão de O que é que tu descobrimentos. fazias com Punhas isso? lá na sala? Punha na sala, porque falta-me ali uma coisa para decorar, não é? bibelô. Um bibelô grande, e acho que ficava ótimo. Assim, meio centro de mesa, meio bom. Sim. Agora, o grande show do helicóptero dos apoios sociais seria incrível, isto tem muito potencial. Uma espécie de Air Bull Air Race dos pobres, não é? Ou para pobres. A malta que trabalha no setor cultural punha-se toda, sei lá, assim num sítio amplo, Terreiro do Paço, a olhar para o céu, esperando ver Graça Fonseca aos comandos de uma aeronave,
lançando cá para baixo milhares de apoios sociais e também alguns confetis para dar cor, que seriam recebidos com grande euforia, até ao momento em que as pessoas agarrassem finalmente os apoios e descobrissem que, na verdade, eram cheques FNAC no valor de 15 euros. Pensava que ias dizer notas de Monopólio, que também podia ser para jogar. Criativo. E a verdade é que vocês, em termos de comunicação, eu ouvi o primeiro-ministro dizer que ia chegar a todos os que tinham, por exemplo, trabalhavam na cultura e não estão a chegar a todos. Se eu quisesse deixar responder a uma das suas perguntas, talvez eu conseguisse responder-lhe a alguma coisa. Foi aqui que começou a azedar e começou a interessar-me também. Eu até compreendo que o pivô da SIC Notícias não tivesse outra hipótese senão interromper. Caso contrário, Porfírio Silva recuaria até ao tempo das cavernas. Ele ia andando sempre mais para trás. Assim, só deu tempo de chegar ao último governo PSD. Que na anterior crise foi apelando à Constituição e ao Tribunal Constitucional que evitamos que o governo do PSD e CDS cortassem mais rendimentos, cortassem mais direitos às pessoas. Mas também a Constituição permite que haja aqui alguma dinâmica que se adapte às circunstâncias e, neste caso, são apoios sociais urgentes. Eu volto-lhe a colocar... Permita-me que termine a resposta, por favor. Muito obrigado. Termina, é que vai andando à volta e não responde concretamente, mas não, eu já respondi, finalmente tem a resposta para dar... Estou a responder à sua pergunta. Eu já respondi à sua pergunta e estou a responder à sua pergunta. Claro que vai andando à volta. É um político, Miguel. Não quero com isto insinuar que são todos iguais e aquelas conversas, mas na parte de darem voltas e voltas para irem do ponto A ao ponto B... Obrigada. Ninguém rivaliza com eles. Talvez só os taxistas, não é? São os únicos que também se desviam bastante. O deputado pede que o deixem terminar, mas parece aqueles jogadores que não sabem finalizar. A direita tem uma história de desvalorização da Constituição. Nós estamos aqui a falar de direita nem de esquerda, foi uma iniciativa parlamentar, foi toda a oposição que concordou com estes apoios que são focados em questões que são agora postas em cima da mesa, nomeadamente as pessoas que estão em teletrabalho, o apoio a essas pessoas que têm que estar em casa. São apoios que ainda não existiam, pelo menos da forma como são apresentados aqui. Se isto fosse um daqueles debates presidenciais em que agora se conta o tempo de cada um, o candidato Miguel Ribeiro vai na frente do outro, usando mais 3 minutos e 17 segundos da palavra. Continua assim e ainda é eleito sem querer para uma Câmara qualquer. É esse trabalho que tem que ser feito. Não é criando factoides políticos, não é esta ideia de que arranjamos uns factos, umas ficções constitucionais, como dizia o constitucionalista Vital Moreira, que nós podemos ajudar a andar para a frente. Mas há aqui questões que não são ficção. Nós todos os dias vemos vários setores a queixarem-se que esses apoios não chegam, não servem e por vezes são inexistentes mesmo e difíceis do ponto de vista burocrático para os alcançar. Não é ficção, isto nós vemos todos os dias. Eu gostava muito, quando nós falamos de um determinado assunto, que os dois pudéssemos ouvir aquilo que o outro diz. Eu já tinha ouvido falar em problemas de comunicação nestas coisas feitas por Skype e Zoom e não sei o quê, só que normalmente a culpa é do Wi-Fi, não é? Do sinal. Aqui, pelos vistos, o sinal está forte, mas no sentido em que há fortes sinais de que isto vai acabar mal. Ainda piora? Sim, claro. Mas eu tenho estado a ouvir, por favor. Está sempre com essa ideia de que eu estou a interromper. Eu estou aqui para fazer perguntas e o senhor tem que me responder. Se não quer que lhe faça perguntas, o senhor diga o que tem a dizer e vamos embora. Muito bom. Miguel Ribeiro. Vamos embora, não. É que só ele é que pode ir, Miguel. Não sei se notaste. Até nisso eles estão em vantagem, não é? Onde reparar que sempre que os convidados, que são sempre os convidados a abandonar o estúdio, não é? Nunca pode ser o pivô. O pivô tem que ficar lá. Os outros podem sair enervados, fazer aquelas saídas grandiosas e ir para casa. O pivô tem sempre de ficar lá. Não pode fazer uma saída em grande antes de dar o tempo para amanhã, não é? Tem que falar sempre da meteorologia do dia seguinte. Mas, entretanto, eu percebi o que é que se passou. Isto é, de facto, um problema técnico, mas é de interferências. O sinal de outro programa da SIC, o Hell's Kitchen, estava a entrar neste. Por isso, o sempre pacato jornalista Miguel Ribeiro está de repente com o mau gênio do Lubomir. Consta que precisamente à mesma hora o chefe jugoslavo começou a tratar bem toda a gente, a dar abraços e beijinhos. Trocaram. Já Miguel estava cada vez mais perto de mandar o senhor deputado para um certo sítio. Um certo sítio, quer dizer, para o seu assento parlamentar, onde é que havia de ser? Está-me a incomodar, a sério. Quer responder, por favor? Não fui eu que o convidei para esta conversa. Estou a procurar responder às Estou a tentar ter uma conversa consigo, não estou a interrompê-lo. O senhor está há 5 minutos a falar. Eles adoram-se. Ai, que bom! E isto eu achei refrescante, é bom ver isto, porque assim vemos que este confinamento não está a fazer apenas mal aos casais. Também perturba a relação de duas pessoas que nunca se viram mais gordas e que não têm de viver juntas com filhos e tal.
O equivalente conjugal de não fui eu que o convidei para esta conversa é não fui eu que puxei este assunto. Estou a procurar responder às suas... Diga lá qual foi Agradeço, a pergunta para não lhe respondi para eu responder. Diga qual foi a pergunta que eu não lhe respondi para eu lhe responder. Perguntei-lhe, o senhor estava a dizer que era só ficção política, o que estava aqui em causa. Eu estava-lhe a dizer que todos os dias vemos vários setores a queixarem-se que os apoios não chegam. Não vê isso também, eu não disse que era só ficção política aquilo que estava aqui em causa. O que eu disse é que há aqui uma matéria importante que é os apoios. Mas não é importante que se melhorem esses apoios e com o contributo de todos? É a minha pergunta. Isto também... Qual é a pergunta, então? Homem, sim ou não? Também já parece a gozar, não é? Isto é mesmo para enervar. O meu filho faz muito isto comigo e resulta, ele não quer ir para a cama, então finge que não percebeu. É sempre assim, vem sempre perguntando mais qualquer coisinha. É mesmo para ir para a cama? É. E assim, olha, lá vai ganhando tempo. É a mesma tática. Portanto, Porfírio Silva usa a tática de crianças de 4 anos. Dá vontade de lhe dar uma palmada no rabo, não é? Mas não se pode, não é? Aos deputados eu sei que não. Mas falava das crianças, agora é mal visto, não é? Não, se não pode. podes, não podes. É só para saber, não é para mim. É para dizer uma amiga. Bom, mas vamos lá saber qual é a pergunta, então. Qual é a pergunta, então? Eu acho que fica aqui o essencial. Eu já não tenho condições para continuar esta entrevista. Lamento, mas incomodou um pouco. Isto é inédito. Foi ele que saiu, afinal, já viram? De certa maneira, desligou a chamada. É fácil aqui, não é? É só, vou desligar aqui Se o fosse em Skype. estúdio, ele não podia levantar-se, não é? Fica aqui o essencial, diz Miguel Ribeiro, apesar de não ter ficado, porque não se percebeu nada, não é? Eu confesso que nunca tinha visto um jornalista dizer que não tem condições Ele para é continuar. humano. Eu sei, Filipe, eu sei, mas eu não. Normalmente eles aguentam tudo. Chuva, sol, guerra, catástrofes naturais, até finais da Taça de Portugal, com um piquenique no Jamor, não é? Sejam quais forem as condições, eles sentem-se sempre em condições. O que seria agora isto pegar moda? Eu já estou a imaginar. Clara de Sousa, ao domingo à noite, farta de ouvir o Marcos Mendes, com aquelas previsões e tal, dizer, desculpe, doutor, não estou em condições hoje. Já não há paciência para isso, por mim chega, estou sem pachorra, acabamos mais cedo. Miguel Ribeiro diz também que o incomodou um pouco. Se pensarmos que há jornalistas que entrevistam, por exemplo, os maiores criminosos da história, acho que é mais correto dizer que Miguel se incomodou com pouco, não é? Eu já tinha visto muitas entrevistas a políticos com perguntas incómodas, com respostas que incomodam, foi a primeira vez. E silêncios, sobretudo. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Olha, esperamos aqui, não é? Que o Miguel Ribeiro esteja bem e composto sim. Não, hoje. já deve estar mais tenha calmo passado e mais que, tranquilo. Miguel e que Ribeiro. o Porfírio Silva trate do seu telemóvel na iServices, porque ele claramente não estava a ouvir as perguntas, não é? iServices, verdade, onde encontram os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade A+, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt. É Susan Vega a tocar na Renascença. Muito bom dia, dia das mentiras. Por acaso há uma péssima que eu queria partilhar consigo já a seguir. A pior mentira, tu conheces, Joana, eu já contei aqui, mas quero contar de novo. A pior mentira de que fui testemunha e que quase destruía a vida de uma pessoa. Eu depois conto. E quero dizer que também, depois das notícias que vamos ouvir agora, temos histórias, cada uma de nós, 2 histórias, uma verdade, outra falsa, e vamos ter de descobrir a verdadeira. Quem quiser ver-nos a contar essas histórias pode passar pelo Instagram, porque há pessoas que têm muito jeito para detectar no olhar se estamos a mentir ou não. Pois é. As pessoas Se que veem olhas aquelas mais para a séries, esquerda, se olhas aquelas mais para a séries de direita. crime, exatamente, em que eles avaliam as caras das pessoas. Então passe por lá porque as nossas histórias já estão no Instagram da Renascença. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. 1 de abril é o dia da... Mentira. A pior mentira que já escutei a ser contada é de um amigo, não quero dizer o nome porque é conhecido, vamos chamar-lhe de Júlio, está bem? Ok. Não é o Mas Júlio não é o Júlio Isidro. Não, é isso Não que é conhecido. Não é conhecido, ou seja, é, mas não, Sim, o nome sim. dele não é Júlio. Então o Júlio, no dia das mentiras, telefonou a um amigo para lhe dizer: olha, vão-te telefonar daquele emprego que tu tanto querias, onde vais ganhar muito mais do que ganhas, fica à espera, porque querem contratar-te. E este amigo do Júlio ficou à espera, contou à família, ficou muito contente e estava já em vias de se despedir. Até que dias depois telefona para o Júlio e diz: olha, Júlio, nunca mais me ligaram daquele emprego que me disseste, eu fiquei tão contente.
contente. E Júlio diz: pois é, era dia das mentiras, nunca mais me lembrei de desmentir. Ele esteve prestes a despedir-se do emprego que tinha para ir para o outro. Ele ficou muito chateado. Ficou completamente destruído. Mais que, mais do que zangado, destruído completamente. Pois, porque ele contou à família. Meu Deus, que vergonha. Isto é inacreditável, isto é muito cruel, não é? Essa foi de mau gosto. É verdade. Bom, mas acho que uma vez convenci uma amiga de que um bocadinho, ela estava nos Estados Unidos na altura, também é uma amiga conhecida, mas vamos chamar a Júlia, e então ele convencia na altura de que estava a haver uma grande crise em Portugal porque um bocadinho de terra, um pedaço do continente, se tinha despegado e estava à deriva no oceano. Não, ela não acreditou. Sim, acreditou. A Júlia é um bocado distraída e contou a amigos americanos que obviamente acreditaram, porque eles nem sabem bem o que é Portugal, não é? Foi ótimo. Que bom. Uma mentira internacional. Por acaso houve uma vez, deixa-me só dizer isto, em que estava com um americano também aqui em Portugal e ele olhou para o outro lado da ponte e disse: que engraçado ver-se o Rio de Janeiro de Lisboa. E eu, pois é, não sabias. Sim, nem vale a pena desmentir. E aposto que nem era dia das mentiras quando pegaste essa. Claro que não. Isso é muito bom. Já a seguir, para celebrar o Dia das Mentiras, temos duas histórias pequenas, cada uma de nós. E vamos ter que tentar adivinhar as outras, não é? Qual é que é mentira e qual é que é verdadeira. Quem quiser também adivinhar, passe no Instagram da Renascença e adivinhe. Sim, já temos lá as histórias. Vá lá aos palpites. Começas tu, Filipa, depois vai a Joana, depois vou eu. É depois desta Uptown Girl, Westlife. Eu não consigo mentir. Eu vou enganar. Eu sou uma pessoa tão sincera. Eu acho que a Ana vai ser a melhor. Estou com os nervos com isto. Uptown Girl, Westlife. Então, o que é que temos aqui? O que é que vai acontecer na Renascença? 1 de Abril, dia clássico das mentiras. E por isso nós preparamos duas histórias pequeninas. Uma verdadeira e uma de mentira. Duas histórias cada uma. E nós vamos tentar perceber qual é. E sobretudo vamos aqui descobrir os dotes de cada uma de nós para enganar os outros. Então vá, vamos começar por ti, Filipa. Vamos lá. Então queremos que quem nos ouve também esteja atento, também pode passar no Instagram onde estão as histórias, mas ouça-nos aqui. Então vá, vamos começar, Filipa! Bora lá. Então, em 2013 eu fui viajar pela Ásia com duas amigas de mochila às costas. Numa das vezes que aterrámos numa cidade vietnamita, noite cerrada, apanhámos um táxi até ao hostel. A meio do percurso, o suposto taxista parou para apanhar mais uma pessoa. Neste momento estão no carro 2 homens vietnamitas que não falam inglês e 3 raparigas portuguesas no banco de trás, e aí percebemos que não estávamos num táxi. Era um carro perfeitamente normal, tínhamos sido enganadas e possivelmente raptadas. Rapidamente elaborámos um plano para assassinar aqueles 2 estranhos com 2 canetas nas carótidas. Uma de nós era médica, portanto nada iria falhar. Conseguimos sair do carro a tempo de não ser preciso assassinar ninguém, mas o plano continua feito, caso venha a ser necessário. Okay. Esta é a primeira história. Esta é a história primeira. E não contei tudo. Então Vamos à segunda. Vamos. Em 2019 eu fui a um festival incrível na Suíça, é o Montreux Jazz Festival, é junto ao Lago de Genebra, tenho fotos que o comprovam. Nesse ano a grande estrela a atuar foi Elton John, eu tinha credencial, fui em trabalho e tive acesso a algumas festas privadas, consegui cruzar-me com Elton John, abraçar Elton John, enquanto passei a noite a beber cocktails com outros jornalistas. Bebíamos cocktails e Elton John comia gelados. Isto é verdade. Passou a noite a comer uma espécie de perna de pau que lhe era servido numa bandeja. Eu achei estranho desta segunda história a Filipa dizer tenho fotos que o comprovam. Ninguém duvidou, também. não é? Porque é que ela sentiu necessidade Também de tenho dizer... tenho provas que também comprovam que estive na Ásia. Eu sei, mas aí não disseste. E aqui disseste com quem diz. É tão verdade que eu tenho fotos. Eu acho que a história suspeito. A é verdade. Eu também acho. E acho que a história B é... Isto que acabou de ser feito aqui, isto é mentira! É a minha aposta. É a nossa aposta, aliás. Absoluta! É a nossa aposta. Vocês foram muito rápidas. A B é mentira, a A é verdade. Está certo. Yeah! Mas a minha defesa. Mas estiveste nesse festival ou nem isso? Eu estive no festival, tudo aqui é verdade, inclusive é o perna de pau na bandeja. O que sério? não é verdade é Elton John, porque não era Elton John que o fez. Não foi ele que o fez. Quem foi? Quincy Jones. É menos impactante ainda assim. Ok. Mas foi Bem, bom, mas belas foi bom. Histórias. Belas Mas cheio de histórias. detalhe, eu não tenho assim tanto pormenor. Então, eu também não, mas pronto, ok. vamos lá, vamos às histórias de Joana Marques. Não olhes para mim. Não olhes para mim. Posso? Podes. Força. Mas porquê que eu não posso olhar para Ai, ti? mulheres. História 1. Eu, Joana Marques, já jantei com Rui Patrício. É verdade. Com o guarda-redes da Seleção Nacional. Posso adiantar-vos, não estávamos só os dois, estavam mais pessoas. Posso adiantar-vos que o jantar estava muito bom e foi sushi. E não foi num restaurante. Ok, esta é a história A. História B, estão prontas? Sim. Eu, Joana Marques também, embora há mais anos, já estive numa festa de garagem em casa da Carolina Deslandes.
Quer dizer, na altura a casa não devia ser dela, devia ser da mãe ou do pai, não sei. Mas era uma festa de garagem, na altura em que se dançavam slows, tipo a música do Titanic, da Celine Dion. E estava lá a Carolina Deslandes, que ainda não era a Carolina Deslandes. Acho as duas muito credíveis Caramba. e muito possíveis de acontecer. Difíceis, mas eu acho que a do jantar do Patrício é verdade. Eu acho que é mentira. Eu acho que a verdade é a da rave com Carolina Não, Deslandes. era uma rave, calma. Porque a Joana é beta, portanto... Pois é, ali da zona. Não, da zona. Então qual é que... Eu acho que o Qual Patrício zona? é verdade. Zona beta. Não, é a zona de Restelo. Ah, a zona... Mas É a Carolina Deslandes não. A Carolina é para aí 7 anos mais nova do que tu. Isso, se calhar ela tinha 7 anos numa rave. Não, eu vou para a de Rui Patrício, é verdade. É? Sim. Yeah! Então a de Carolina Deslandes é... Por acaso era uma grande mentira. Eu gostava. Mentira, yeah! Deve ter dado boas festas a Carolina. Bem, para já acertamos. Muito bem. Mentimos muito mal. Tu e a Joana mentem mal. Mas tu mentes bem, é isso Vamos que lá, ver. vamos lá, às minhas. Então, eu, Ana Galvão, uma noite, há 3 anos, saí de casa para passear a minha cadela, a Vicky. Esqueci-me da chave de casa. Normal. E dentro de casa estava a carteira, telefone, chave do carro, portanto não tinha nada. E acabei por passar a noite no parquezinho, ao pé de casa, até que a minha empregada chegou na manhã seguinte. Esta é a minha história A. História B é que um dia o Ângelo Rodrigues veio à minha casa e acabou a lavar-me a louça toda na cozinha, claro. Portanto, o ator da Vental, na minha cozinha, lavou-me os pratos todos e digo-vos que tem jeito para isso. Faltam Portanto, pormenores. muito obrigada, Ângelo. Ficaram impecáveis os pratos. Faltam pormenores na primeira história. Era inverno? Era inverno, sim, A primeira senhora. história passou assim muito rápido, Foi sem muito grande detalhe. rápida. Sim, Eu sim. acho que Eu acho que é a primeira que é verdade. Ah, não, eu acho pelo contrário. Não contou com grande detalhe porque não aconteceu. Acho que a segunda é que é a verdade. Bem, tu é que conheces melhor a Ana. Eu E acho ela é que a pessoa eu para pôr acho- o Ângelo espera, Rodrigues eu acho- a limpar. Não, mas eu acho que para despistar ela não ia dar detalhes. Voto na segunda. Não conseguimos chegar a um entendimento, Ana, mas eu acho que a segunda é verdade. Acho que o Ângelo Ângelo Rodrigues Rodrigues lavou a tua louça. Lavou a minha louça. Até porque E ele é tu achas... simpático. Eu acho que tu passaste a noite na rua. Então eu devo dizer-vos que Joana Marques acertou. Ângelo Rodrigues já esteve em minha casa Como e assim lavou-me lavou-te a louça toda. Eu não queria porque- acreditar. Oh, Ângelo, então. É verdade, ele foi gravar um programa que na Cá altura está. tinha e que acontecia na minha casa. Ângelo foi o convidado e Sabes que para esse umas programa- cenas acabou por lavar uma louça toda Não- da Avental. Eu quero desiludir aqui, Ana, mas sabes que esse programa passou na televisão. Eu sei. E que eu vi. Pronto. Então tinhas pronto. vantagem, Então, caramba. não, mas foi erro dela. Eu, por exemplo, o meu jantar onde estava o Rui Patrício não passou na televisão. Isso Pronto. é que eu trouxe. Mas quero dizer-vos que então a história da noite do parque é. Mentira! Tinha que ser em espanhol. Mentira! Acho uma mentirosa. Diz mentira também em Espanha, ainda bem. É uma mentira. Pronto, olha, acho que ficamos empatadas. É, Agora é não, preciso isso ir ao foi Instagram. renhido. Sim, Não, foi eu renhido. perdi. Ah, mas não fez mal, porque foi difícil de adivinhar. Estavam as duas muito detalhadas. Temos que ir ao Instagram ver o que é que os ouvintes votaram e se acertaram como nós ou não. 8 para as 9. Feliz dia 1 de Abril. Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença. Seja bem-vindo. Está com as 3 da manhã até às 10. Depois das 9h30 vamos conhecer um projeto de alguém que decidiu mudar. Nós gostamos muito destas histórias de pessoas que decidem mudar totalmente de rumo de vida. E sobretudo é alguém que está a conseguir fazer a sua empresa sobreviver em tempo de pandemia e pode deixar aqui uns truques, não é? Umas dicas úteis para quem quer muito que a sua empresa sobreviva também nesta altura de Covid-19. Pam, pam, pam. Vocês sabem fazer moonwalk? Tenho Claro que que vos não. ensinar. Ah, logo, com essa pergunta eu percebi logo que sabias. Só para nos humilhar. Claro. Mas vá, em off, eu não filmo. Tá bem, tá sim, bem, sim, tá ao bem. mínimo. Billie Jean, Vou já Michael tirar os Jackson. sapatos, que isso deve-se fazer melhor de meias. E calças justinhas. Ah, isso não Aqui tenho. está, bom dia. Biribiribi. Michael Jackson, Billie Jean, já sabemos todas fazer moonwalk. Obrigada, Filipe Galrão, por isto. Foi um Vou ótimo pôr no meu workshop. De currículo. nada. Vou pôr. E sim, é melhor de meias. Digam às pessoas que é melhor tentar Claro. de meias para deslizar. 9h15, bom dia, seja bem-vindo. Joana, Ana e Filipa. As 3 da manhã estão consigo até às 10. Vou falar de Covid. Até porque a Joana traz aqui magníficas histórias de negacionistas.
ou conspiracionistas, sim tu, Joana, ou conspiradores. Gostas muito de fazer esta piada, não é? De conspiração e aspiradores. Não, é só porque ultimamente também falei de aspiradores. É a pessoa que conspira e aspira ao mesmo tempo. É isto. Multitasking. Bom, eu quero dizer que, de facto, estas pessoas de quem a Joana fala muito alimentam a ideia de que quem tem uma visão menos institucional da Covid é o maluquinho das conspirações. E as pessoas que têm aparecido para nos dar opiniões diferentes, fiz aspas, causam, de facto, essa sensação. Na manifestação pela liberdade, lá está, Joana, falaste muito disso, discursos totalmente extremos, onde não se entende nada, e de fora, sinto muito aos intervenientes, parece só uma convenção de esotéricos, sem nenhum entendimento de relação com a realidade, o que faz com que o assunto se torne totalmente risível e sem seriedade nenhuma. Sobretudo porque a primeira coisa que fazem é não cumprir leis da DGS. Isso tira logo a vontade de ouvir, ou então a seriedade. São rebeldes apenas, não é? Que vão dizer coisas. Eu acho que isto é um problema, porque é uma capacidade que nós temos humanos, e isso faz de nós quem somos, trouxe-nos até aqui, é de dialogar e cruzar pontos de vista, que seria de nós se nunca o tivéssemos permitido, que seria de nós se nunca na história tivéssemos discutido, tentado entender, outra forma de olhar o mesmo problema, ou até questionar as decisões de um governo, não é? A nossa história é isso. Imaginem onde estaríamos se nunca o tivéssemos feito. Daí que me custa isto. Por um lado, temos pessoas que sentem alergia por qualquer opinião ligeiramente diferente da, vamos lá chamar-lhe, institucionalizada. E, por outro, pessoas que questionam o que se passa, o confinamento, e que parecem totalmente malucas. Porque eu acho que é bom escutar pessoas com pontos de vista diferentes. Eu, atenção, acredito no Covid. Hein? Aliás, eu tive, foi uma gripe tramada, deixou-me sem olfato, morri de medo que a minha família apanhasse também, fechei-me em casa. E mais, eu conheço familiares de amigos que estiveram graves no hospital. Sim, há Covid e muito contagioso. Do nada pode ser muito grave. O Sistema Nacional de Saúde não teve mãos a medir e não queremos, de facto, mais isso, mas isso não me tirou a capacidade de ouvir pessoas com outras sensibilidades e modos de olhar o problema, sobretudo se faz sentido, se me parecem sensatas. Se alguém tem uma proposta séria, se cumpre as regras como todos nós, usa máscara, por exemplo, ganha a nossa empatia porque está no mesmo barco que nós e tem algo a dizer, porque não ouvir? Eu aprecio escutar pessoas experientes, académicos, comentadores, analistas que nos dão alternativas para agir em concordância com uma situação. Em tudo na vida há diferentes formas de fazer, até no caso mais extremo. Eu gosto de escutar alguém que me explique se neste momento é possível, por exemplo, desconfinar mais, resguardando os mais frágeis, fazendo como noutros países, por exemplo. Não sei, eu não percebo nada de contenção de vírus, atenção, mas eu acho que devemos saber ouvir, raciocinar, tentar entender o que o outro diz e concordar ou discordar. Eu recordo, não sou negacionista, nós temos um problema enorme, a Covid, mas nunca como agora fomos tão intolerantes à opinião do outro, se for diferente da nossa, e nunca estivemos tão perto de aceitar a censura a qualquer pessoa que tenha propostas a soluções diferentes. E a mim parece-me um retrocesso na humanidade. Eu quero muito que vençamos a Covid-19, não é? Que sigamos as regras, vigentes, claro, mas que vençamos também esta intolerância e voltamos a ser capazes de escutar o outro sem o insultar, mesmo que no fim não concordemos. Acho que é uma capacidade que não devemos perder. Eu tenho uma proposta também a acrescentar, que era que tu pudesses discursar na próxima manifestação, de máscara, obviamente, na próxima manifestação, porque faz falta, de facto, uma voz que seja racional, porque aquele ponto que querem provar fica sempre perdido. Completamente, alguns no meio da gritaria. O saco dos negacionistas enfia toda a gente lá dentro e isso é que é perigoso. Tu não tens só os esotéricos, não tens só os teóricos da conspiração, tens também pessoas que simplesmente não concordam. Eu acho que são só os que fazem mais barulho e dão mais nas vistas, mas fazem falta vozes mais sensatas e que consigam dar outro ponto. Por exemplo, porquê desconfinar assim? Porquê fazer isto? E que demonstrem que estão preocupadas com aquilo que interessa, que é a comunidade. Não estamos só preocupados connosco. Não podemos achar que somos mais importantes, que a nossa opinião é mais importante do que o outro. Fazemos as manifestações que quisermos, mas fazemos de máscara. Se eu for contra outra coisa qualquer, eu posso ser contra os impostos, manifestar-me contra os impostos, mas vou continuar a pagá-los, porque é isso que eu tenho que fazer. Sim, portanto, acho que é um bom exemplo. Temos que ter sentido de comunidade. Por isso, Ana, eu também voto que vás para o Palenque. Vamos contactar a Vicky. Não, mas... Pode ser que ela deixe. Não, mas a sério, muito importante, isto está a acontecer muito rápido, não devemos perder a capacidade de ouvir o outro. Eu acho que tem visto muito isso nessa área, nesse assunto e em muitos outros, não é? É tudo muito extremado. Se não estás comigo, estás contra mim, não é? É logo assim, não há meio termo, é tudo preto ou branco. Pronto, é isso, é o pica do set agora. Eu posso concordar em não pagar, por exemplo, não é? O bilhete. Depois vem o pica e lá está. Vou ter que mostrar ou argumentar.
Tarararararara. Pam, pam. Muito bem, Joana Marques. Bravo. Nunca vi ninguém tão entusiasmado com pica como os amigos. 9h23, muito bom dia, seja bem-vindo. Está na altura de receber Graça Franco. Olá, Graça, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Nossa comentadora das terças e quinta-feira. E hoje, Anabela Góis, agora bom dia também para ti. Bom dia. Vamos falar, não podia deixar de ser, deste conflito entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa sobre o alargamento dos apoios sociais. Sim, começamos já por aí. António Costa garante que não há qualquer conflito com o Presidente. Há ou não, Graça? Bom, eu acho que não percebo qual é o interesse de Costa em agravá-lo, até porque nós estamos a falar de qualquer coisa que são peanuts no orçamento, ou seja, são 400 milhões de euros no máximo e são perfeitamente acomodáveis, como aliás João Leão já disse no documento que temos, até pelas dotações provisionais que lá estão para imprevistos. Portanto, não vejo qual é o interesse de Costa, que primeiro mostrou assim uma certa sobranceria, estou preocupado com outras coisas, para agora deixar que o Marcelo diga exatamente a mesma coisa. Mas isso já está encerrado e eu estou preocupado com outras coisas. Mas quem é que tem razão, Graça? Marcelo, ao justificar a promulgação com a urgência social das medidas, ou António Costa considera que é inconstitucional que o Parlamento imponha o aumento da despesa do Estado, independentemente do valor, não é? Olha, mas se o valor for zero, não há aumento da despesa, não é? Eu acho que é Marcelo, justamente porque o risco de enviar previamente para o Tribunal Constitucional era tornar as medidas totalmente ineficazes, porque elas são necessárias já. O Governo pode sempre fazê-lo, mas entretanto, se forem necessárias, as medidas já estão a entrar em vigor e isso é que é necessário. E por outro lado, não é certo que viole a unidade do orçamento e, portanto, o Marcelo foi dizendo que há leituras que justificam o estado de necessidade neste caso. Portanto, parece-me que Marcelo neste caso está muito mais perto da verdade. Seja como for, o Tribunal Constitucional ainda vai levar tempo a decidir, não é? O próprio Primeiro-Ministro já admitiu que não terá efeitos em relação aos pagamentos, que entretanto sejam efetuados. Então, para que é que serve pedir a fiscalização destes diplomas? Bom, segundo o Governo é para evitar a questão do precedente, ou seja, é ter na mão um parecer do Tribunal Constitucional que inviabilize este tipo de união de esquerda ou de união de esquerda e direita, as coligações negativas que desvirtuem o próprio orçamento. Mas Marcelo, no texto em que promulga, diz exatamente que não é isso que está em causa. O que está em causa é uma espécie de estado de necessidade. E se nós neste momento temos suspensas uma série de liberdades e garantias que são muito mais importantes do que uns milhões no orçamento de Estado, eu acho que não tem paralelo e não é preciso levar a questão aos casos de precedente ou não precedente. Isto é uma coisa excepcional. Mas se no final disto tudo os diplomas forem mesmo declarados inconstitucionais, como é que fica a posição de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto guardião da Constituição, que aliás jurou cumprir e fazer cumprir? Eu não acredito que sejam declarados inconstitucionais. Para mim seria uma surpresa, até porque Marcelo também é constitucionalista e ele diz que há pelo menos uma leitura compatível com a Constituição. Portanto, eu acho que provavelmente o que vai acontecer no Tribunal Constitucional é uma divisão entre os juízes que acham que sim e juízes que acham que não, e foi o próprio Marcelo que disse que promulgava precisamente para que estas medidas pudessem ser efetivas, pudessem ser aplicadas já e não ficassem à espera de um parecer do Tribunal. Portanto, se o Tribunal decidir que afinal eram inconstitucionais, ora, pronto, paciência, o Governo está no seu direito de pedir essa constitucionalidade e ficamos todos a saber que isto não é possível. Por outro lado, se Marcelo pedisse a fiscalização preventiva, então as medidas, mesmo que fossem constitucionais, não podiam ser aplicadas. E, portanto, isto é uma questão de bom senso. Obrigada, Graça. E beijinhos. Boa Páscoa. Até terça-feira. Beijinhos e boa Páscoa. Beijinhos. Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo o lado. Cá estamos até às 10. É verdade. Joana Marques recebeu uma carta. Estou muito intrigada desde ontem. Ontem recebi uma carta aqui na rádio, uma carta escrita à mão e com um recorte, assim, tamanho A4. De revista? Um recorte de revista, da revista Lux, com uma fotografia
grande da pipoca mais doce. Ana? A blogger Ana Garcia Martins, também agora estrela de TV. Pensei, por que raios estou a receber uma carta, um manuscrito? E não foi ela? E não, foi não ela. é da própria, não. Ok. Com uma fotografia da pipoca. Já vos vou explicar o que é que aconteceu. Eu também estou super Quero curiosa. muito saber. Para já, cartas à mão é genial. Ótimo. Infelizmente não é anónima, é assinada. E não tem ameaças, o que é estranho. Bryan Adams toca aqui na Renascença, Straight from the Heart. Aqui estamos nós, de coração para si. Vamos parar com isto, 20 para as 10. Mas estamos Muito mesmo. bom dia. Daqui a pouco vamos conhecer um projeto que está a conseguir sobreviver em pandemia e a pessoa que gera este negócio poderá deixar aqui conselhos úteis para quem está também na luta nesta altura difícil. Já lá vamos. Agora, Joana Marques, conta-nos que carta é essa que recebeste. É uma carta escrita à mão, é da Maria Amália. Ela é enfermeira aposentada, tem 68 anos, ouve-nos sempre. Portanto, olá Maria Amália, bom dia. Bom dia. E ela dia, conta-me Maria um bocadinho da sua vida, conta-nos às 3, não é? Aqui a partir desta carta. Diz que é natural de São Teotónio, onde tem muitos amigos e familiares próximos, e este dado é importante. Ela está em confinamento desde o início da pandemia, segue todas as regras impostas, diz que não por medo da multa, mas sim porque é uma questão de saúde pública. Conta que vive num T0 com o marido e que com sacrifício tinham comprado há pouco tempo uma casa com horta em Setúbal que está fechada, porque ir a Setúbal implica passar 2 concelhos e ela não quer estar a prevaricar, não é? E para chegar a São Teotónio, então, muitos mais concelhos é preciso atravessar. Conta ainda que o filho a vai visitar com todos os cuidados e que a neta a vê pela janela. Ela diz, vive com receio de não ir a São Teotónio a tempo de rever os que lá vivem. Já tive lá perdas importantes e não me despedi. E também não visito a campa dos meus pais como fazia regularmente. Portanto, eu sinto que a Maria Amália está um bocadinho triste com este panorama, não é? Mas acho também que já houve alturas, acho que está a ser tão zelosa a Maria Amália que nem parece portuguesa, parece quase alemã, não é? Porque eu acho que já houve alturas aqui no meio deste longuíssimo ano em que era permitido mudar de conselho. Portanto, eu queria deixar, não foi, durante o verão, eu queria deixar aqui o compromisso da próxima vez que abrirem as fronteiras entre concelhos, digamos assim, vamos avisar expressamente a Maria Amália para que ela possa voltar logo para São Teotónio. Aliás, Joana, devias escrever uma carta à mão à Maria Amália a avisá-la dessas eu, datas. por acaso, não sei se tenha morado aqui, mas vou avisá-la na rádio. Há a maneira mais direta de avisarmos os nossos ouvintes. Não há. Entretanto, isto falta contar. Sim. Havia um recorte da pipoca mais doce a acompanhar esta carta. Pois é. Eu estava muito intrigada, mas não, afinal isso era um dos lados do recorte. Do outro lado, o que a Maria Amália envia são notícias que a chocam um bocadinho de Pimpinha Jardim e Carolina Patrocínio em São Teotónio. Em alojamentos, em turismo rural, pessoal etc. que não está a seguir regras enquanto ela Exato, cumpre era também. isso, era Obrigada, Maria Amália, pela carta. Eu digo-lhe que raras vezes vi a Joana Marques tão feliz como quando abriu a sua carta. É verdade, também fiquei aliviada por não ser nada de mal, não ser a pipoca a insultar-me, assim, dizer, olha como eu sou. São os Dire Straits, tocam na Renascença. Bom dia, já a seguir vamos ter com Renato Duarte. Está a ouvir às 3 da manhã. Olá, Renato Duarte, bem-vindo aqui às 3 da manhã. Hoje, em conversa com Diogo Lopes, com um projeto que criou que se chama Wissi e que consiste, reparem lá, numa coisa tão diferente como esta, a apanha natural de algas. E o mais importante aqui é que este projeto nasceu antes da pandemia, mas durante esta altura de confinamento está a conseguir que sobreviva e ainda tenha expansão. É incrível, não é? Sim, Olá, sim, Renato, bom dia, Olá, bem-vindo. Bom dia, meninas. Olha, eu adorava, neste momento tenho muita pena que a rádio não tenha cheiro, porque Sim, cheira a quê? Como podem, cheira a algas, naturalmente, como podem perceber, eu estou numa... Eu não sei o que é que cheiram as algas. Eu estou numa fábrica muito vazia e, entretanto, se entrar aqui nesta câmara de secagem, neste secador, o cheiro é como se eu tivesse entrado numa praia com muitas algas. Sim. E é muito intenso e cheira muito a sushi, também é o que me ocorre. Quando passei por aqui, exatamente. E de repente deu-me assim uma fome, assim uma coisa louca, mas não vou provar algas, Renato, esta manhã. Mas que boas dicas é que o Diogo nos pode deixar para quem quer sobreviver também nesta altura? É isso mesmo, o Diogo está aqui ao pé de mim. Diogo, é isso, descrevi bem. Muito bem. É extraordinário. Exatamente. Quando é que nasceu este negócio, este Wissi? Este negócio nasceu há cerca de 2 anos, portanto eu vim-me confrontado com uma situação de perca de emprego e como tal decidi agarrar e lançar-me para o sonho da minha vida, que era criar uma empresa.
E como tal, quer dizer, sou surfista, tenho uma ligação ao mar que adoro, não é? E que então um dia estava a sair da Praia do Guincho e tinha um fato cheio de algas. Portanto, curiosamente disse, o que é isto? Vou ver. Agarrou na alga, comeu e gostou. Foi isso que aconteceu. Praticamente agarrei no conceito das algas, que é fantástico. Percebeu que havia ali potencial, não é? Exatamente. Não é? Entretanto, 2 anos de lá para cá, muita coisa aconteceu, nomeadamente, de há um ano para cá, uma pandemia. Como é que tem sido sobreviver neste contexto tão complicado? Pronto, é assim, temos que ser resilientes, não é? E temos que tornar os nossos sonhos uma realidade, não é? Portanto, por aí, é assim, pus em prática todos os meus esforços e continuo, e quero divulgar a WeSea, não é? Democratizando as algas para todos os portugueses e para democratizar as algas é muito bom, por acaso. Melhor expressão. Exatamente, porquê? Os portugueses não gostam de algas, não têm muito hábito de consumir algas. Os portugueses não têm muito hábito de consumir algas, mas efetivamente, em termos históricos, já se consumiu algas e as algas estiveram sempre presentes. Aliás, as algas têm N aplicações, desde a farma, desde a parte agrícola, desde rações para animais e, sobretudo, para a alimentação. Portanto, é um mercado, fora de Portugal, um mercado gigante, porque é a base da alimentação asiática, e em Portugal é um nicho. E, exatamente, o meu objetivo é fazer com que as algas cheguem à casa de todos os portugueses. E acha que as algas portuguesas aqui do Oceano Atlântico conseguem rivalizar com as algas da Ásia? Sem dúvida. São melhores? Eu acho que são ímpares porque, quer dizer, o Oceano Atlântico, no fundo, é um mundo, não é? Portanto, é um mar de frescura, é um mar selvagem, é um mar natural. É um mar de frescura. E nós costumamos dizer que o nosso peixe é o melhor peixe do mundo. E as nossas algas também são. Olha, Renato, venham daí as dicas, boas. Que dicas é que nos pode dar para pessoas, empreendedores, que tenham também nesta fase tão complicada começado negócios e que estejam aqui a atravessar algumas dificuldades? Como é que têm conseguido lidar com tudo isto? Eu acho que, sobretudo, temos que acreditar nos nossos sonhos. Basicamente é isso. Portanto, eu estou muito realizado, estou a desenvolver um projeto pessoal e é isso que me dá a força todos os dias. Pois, mas a renda aqui da fábrica não se paga com os sonhos. Como é que tem conseguido concretizar isso? Pronto, aí é a estratégia, obviamente, de implementar e neste momento a oportunidade que me estão a dar é uma oportunidade brilhante porque... Esta aqui? No fundo, sem dúvida, não é? Que a Rádio Renascença me está a dar para poder divulgar o projeto, não é? Sim. E a marca WeSea. Portanto, acreditar nos sonhos, manter a fé, a perseverança, é isso? Não, e sem dúvida recorrer, no fundo, a tentarmos com os esforços de todos, com os nossos parceiros, poder sonhar alto e transformar as algas para o mercado dos portugueses. Mas, por exemplo, quem é que tem aqui a transformar as algas, a tratar de todo este processo? Já me esteve aqui a explicar que elas são colhidas, não é? Apanhadas no Oceano Atlântico, com uma técnica muito específica também, já me esteve a explicar. Depois chegam aqui e são transformadas. Tem aqui funcionários a trabalhar neste momento? Conseguiu manter os postos de trabalho? Neste momento tenho uma colaboradora, estamos a arrancar, portanto é um projeto pioneiro, é um projeto que está a arrancar e espero, obviamente, conseguir criar muito emprego para a economia nacional também à conta do consumo das algas. É um processo extremamente simples, portanto é um processo que as algas chegam, praticamente eu diria que vivas, e depois elas são selecionadas, são embaladas em fresco, através de uma adição do flor de sal que mantém-se durante um mês e também, sobretudo, desidratadas, através de um secador, de um processo industrial. É este secador aqui onde eu entrar um bocadinho. Meninas, não sei se têm alguma encomenda de algas que eu queiram. vou fazer, não sei se... eu adoro, sim. Traz algas. Eu ainda não estou completamente convencido. Mas fazem muito bem à saúde, não é? Tudo que faça muito bem à saúde, para mim. Está bem, está bem. Obrigada, Renato. E boa Meninas, sorte ao Diogo Lopes e à sua WeSea. Ouvimos aqui alga completamente diferente. Bom, vamos embora. Estamos de saída. Muita coisa aconteceu neste programa. Quero lembrar que foi particularmente divertido, pelo menos eu achei, espero que você também tenha achado, a parte em que mentimos todas umas às outras e inventamos histórias. Eu minto sempre, só que hoje foi assumido. Por acaso, eu devo dizer que a Joana, com este arzinho que ela tem, é muito boa a mentir e quero recordar neste dia 1 de Abril que, não no dia das mentiras, a Joana fez-me acreditar que estava a acontecer uma inundação na casa dela. Foi no por dia isso das não mentiras. Foi no dia das mentiras? Claro, então. Ok. Era uma coisa temática. Ok. Mas que me enganou muito bem, eu acreditei que ela estava com uma inundação, eu sozinha na rádio, fazíamos um programa juntas. Ela estava quase a oferecer-se para abandonar a rádio e ir salvar-me. É verdade, é. Eu assim, a água já me chega aos joelhos. Sim, tão bom. Eu só lhe dizia assim, mas em que momento está agora o acontecimento? Por onde está a água? Por onde? E ela já a vir no corredor. Já tinhas técnicas para ela superar por uma Era bruços, era para nadar bruços. Agarra qualquer coisa que possas continuar a respirar. Hoje foi assim. Abril é o dia da... Mentira.
Acho que uma vez convenci uma amiga de que um bocadinho. Ela estava nos Estados Unidos na altura, estava a haver uma grande crise em Portugal, porque um bocadinho de terra, um pedaço do continente, se tinha despegado e estava à deriva no oceano. Não, ela não acreditou. Sim, acreditou, mas é um bocado distraída e contou a amigos americanos que obviamente acreditaram, porque eles nem sabem bem o que é Portugal, não é? Foi ótimo. Que boa! Uma mentira internacional. Por acaso houve uma vez, deixa-me só dizer isto, em que estava com um americano também aqui em Portugal e ele olhou para o outro lado da ponte e disse: ai, que engraçado, vê-se o Rio de Janeiro de Lisboa. E eu, pois é, não sabias. Sim, nem vale a pena desmentir. Temos duas histórias pequenas, cada uma de nós. E vamos ter que tentar adivinhar as outras, não é? Qual é que é mentira e qual é que é verdadeira. Uma noite, há 3 anos, saí de casa para passear a minha cadela. Esqueci-me da chave de casa. Normal. E dentro de casa estava a carteira, telefone, chave do carro, portanto não tinha nada. E acabei por passar a noite no parquezinho, ao pé de casa, até que a minha empregada chegou na manhã seguinte. História B é que um dia o Ângelo Rodrigues veio à minha casa e acabou a lavar uma louça toda na cozinha, claro. Eu acho que a segunda é verdade. Acho que o Ângelo Rodrigues lavou a tua louça. Eu acho que tu passaste a noite na rua. Quero dizer-vos que então a história da noite do parque é... Mentira! Tinha que ser em espanhol. Mentira! Acho uma mentirosa. Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença. Foi ótimo, foi ótimo. E pode rever no Instagram da Renascença, onde também estão as nossas histórias gravadas. Para sempre. Vamos ver a mentira. Para sempre não. Felizmente em 24 horas aquilo vai embora. Coisa muito importante a dizer-lhe antes de irmos embora, antes do fim das 3 da manhã de hoje, e é que celebramos o nosso aniversário no dia 10 de abril. É verdade, a Renascença celebra 84 anos! Que loucura, nunca vi ninguém a superar tantas velas. Mais de 80 com tanto vigor, incrível. É espetacular e queremos muito que nos deixe uma mensagem de voz. Isso é tão importante porque queremos passar aqui em direto para toda a gente ouvir. Só têm de deixar uma mensagem de voz, por favor, para este número 962 007 500. E por favor diga o seu primeiro e último nome e diga-nos a importância que a Renascença tem para si, portanto a importância da rádio. Portanto é dia 10 de abril. Deixe a sua mensagem. Obrigada já agora. Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música. E agora não dissemos, vamos dizer até amanhã. Adeus, até amanhã. Beijinhos. Estamos de volta amanhã às 7. Mas é feriado. Amanhã é feriado, sim, mas estamos consigo também. Claro, então agora íamos deixar as pessoas ficar mal.